Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. O homem mais gripado da Terra. E pela primeira vez aqui com a gente, o Henrique, do podcast Utopia X. O homem mais lento do mundo e super feliz de estar aqui com vocês. Pela primeira vez conseguimos trazer um Mutuninha aqui para falar de DC, Maurício Dantas. Não é nem de X-Men. O que mostra que esse programa é variado. E não, tem o Joel aqui também, né? Pra encher o saco da gente, falando daquele jeito especial dele. Pois é, seja bem-vindo, Henrique. Não repara a bagunça. E é um prazer para nós termos aqui você com a gente nesse Pilha de Bis. Prazer é meu e eu fico feliz de não falar de X-Men às vezes, quando eu sou convidado, porque às vezes só X-Men, então fiquei feliz que o convite foi sobre Flash. Até porque a gente fica até com vergonha de falar de X-Men aqui, né? Porque já tem Utopia X, que é especialista nos mutantes, então a gente vai falando das outras coisas e deixa os mutantes pros especialistas, né, Maurício? Cada um no seu quadradinho ou no seu círculo com um X no meio. Vocês mandam bem falando de mutantes também, eu tô sempre ouvindo quando vocês comentam sobre, mesmo quando discordo, eu acho bacana. Tô impressionado que vocês estão gostando mais de AVX, ou de Axé, né? Como a gente tava chamando lá o crossover da Marvel, dos mutantes, com os Eternos, com os Vingadores. Pô, ouvi todos aquela que vocês lançaram por aqui. Gostosa. Foi. Você sentiu o brilho saindo dos nossos olhos no decorrer dos programas, né? Senti saindo do tom de voz. Fiquei triste. E o pior é que não é a primeira saga da Marvel recente que começa boa mesmo, né? E vai fazendo uma quedazinha mesmo, assim, que, os caras se perdem. Mas enfim, esse não é o assunto hoje. Pois era o que eu ia falar. O podcast é só sobre DC, mas você insiste em falar de Marvel. Mas não vou deixar você tomar de assalto o podcast hoje, porque como já comentamos aqui, como os nossos ouvintes já viram na vitrine desse episódio, nós vamos falar do homem mais rápido do mundo, o The Flash, né? Como dizíamos lá nos anos 90, quando tinha aquela maravilhosa série de TV do John Wesley Shipp, como Barry Allen. E, mais uma vez, o Flash está nas telonas, né? Em outras mídias. Essa semana está estreando o filme que é do homem mais rápido do mundo, mas que demorou um bocado para sair, né? Porque antes de sair, o Ezra Miller estava correndo, mas da polícia. Então, depois de muitos problemas, finalmente o filme vai estrear e vamos falar um pouquinho do personagem, de algumas fases importantes dele nos quadrinhos e de alguns e também um pouquinho de Flashpoint, né? Que já que esse filme é levemente baseado, ou pelo menos na premissa do Flashpoint, o
o filme tem sua inspiração para poder resetar o DCU e vir com um novo universo ali do James Gunn, e vamos ver o que vai sair disso, né, Maurício Dantas? Ó, eu diria, eu vi o filme já, né? Você já deve ter visto aí no Twitter que eu comentei. E eu diria que não tem essa expectativa toda, não. O filme não vai servir para resetar o universo, não vai ter uma amarração, uma passagem de bastão, por assim dizer, não. Eu acho até que a ideia inicial é essa mesmo, até fazer essa rima aí com o gibizinho, com o Flashpoint, mas não é o que acontece. Não sei se teve uma mão ali seguradora do James Gunn, ou da nova administração lá da DC, porque a premissa é basicamente essa mesmo, mas não tem esse condão não de vamos recomeçar a partir de agora e fazer uma ligação posterior. Há quem diga que na versão dos cinemas as cenas pós-créditos já vão ser sob nova direção, né? Mas não as vi, essa exibição inicial aí não teve cena extra. Mas o filme em si, a essência, né, o principal, não tem essa conversa não com o que vem por aí. Mas isso a gente fala mais lá pra frente. Eu queria começar falando, Marcos, até para aproveitar o hype aí, né, está nas bancas, ainda dá para achar, apesar da falta de divulgação da Panini. Tem um grande amigo nosso, o Rafael, lá do Mega Hero, conversei com ele, inclusive no dia que eu fui lá assistir o filme, ele que me convidou. E mandar um abraço para ele aqui, agradecer o convite e dizer que ele nem sabia que estava saindo esse saga do Flash, né? Com essa fase que é tão importante para o personagem. Não fosse o Wade no Flash ali naquele momento, a gente não teria esse protagonismo todo do Flash na DC até hoje, né? Até o gosto pelo Barry Allen, graças ao Jones e tudo mais que ressuscitou. Tudo isso vem do que o Wade criou nessa fase aí. E a gente chamou o Henrique, que tá aqui com a gente hoje, para não falar de mutantes, né, Henrique? Até porque mutante velocista, infelizmente, sempre toma porrada. Porque o Henrique não conhecia. Eu peguei o tweet dele, né, falando disso, e aí a gente falou, pô, Marcos, vamos chamar alguém para fazer esse contraponto. A gente é velho conhecido do Wade, leu isso na época. O Henrique, por um motivo ou outro, né, normal, também tem muita coisa que a gente não leu. Não leu isso e tá conhecendo agora e vai curtir também esses altos e baixos da fase do Wade e entender porque de onde vem muita coisa que apareceu nos quadrinhos depois, nos filmes, nas séries, tanto na antiga, né? A série de TV do Flash é contemporânea. A série antiga, não essa agora da Warner, é contemporânea dessa fase aí. Então muita coisa contemporânea, um pouquinho antes até, mas ainda pega o comecinho dessa fase. Tanto que tem os personagens, né? A Tina McGee, o marido dela, que são os cientistas lá, já aparece na fase anterior do Master Loebs. E é uma fase que eu gosto demais, bicho. Eu confesso que assim, tem muito de memória afetiva, é óbvio. A gente não tinha essa quantidade de gibi que a gente tem hoje para ler, essa quantidade de informação, série, filme e tudo mais. Então a gente ficava sempre relendo as mesmas coisas e isso acabava ajudando a fixar na mente da gente os gibis e até criar um carinho, né? Tipo, quem assiste o filme já sabe as falas. A gente já sabia o que ia acontecer no gibizinho, sabia todos os diálogos, mas pegava pra ler de novo. E o Flash do Wade é um dos mais gostosos de fazer isso, de ficar relendo e tudo mais. Logo nesse comecinho mesmo aí, tem esse do Saga do Flash, tem esse arco que eu acho maravilhoso. Acho que é uma recontagem muito boa, né? Acomodando ali para um pós-crise, apesar de ser anos, quase 10 anos depois da crise, a origem do Wally e um ponto de partida muito bom para o gibi, que é esse arco Nascido para Correr, que saiu recentemente na Salvat, perdão, na Eagle Moss também, né, que eu passei batido nesse lançamento aí. Mas tô com vontade de pegar esse volume 1 só por causa desse arco, que eu adoro. Pois é, o Maurício falou do que a gente lia na época, mas mesmo essa fase do Wade, ela saiu bem picotada aqui no Brasil, né? Porque saía na mensal do Superman, depois pulava pra mensal dos Novos Titãs, depois passava um tempão sem sair. Começou a sair, eu acho que começou a sair um pouco mais regularmente, eu acho que talvez a partir da fase do Jones. A fase do Wade, ela
saiu bastante picotada aqui. Então é legal ver isso saindo da maneira correta aqui no Brasil, saindo em ordem, tudo bonitinho. Mesmo a gente que acompanhou alguma coisa na época, poder acompanhar desde o início é legal. E como o Maurício falou, esse primeiro volume é basicamente um Flash ano 1, né? Recontando a origem do Wally, ele ainda como Kid Flash, com aquele uniforme que é igual ao uniforme do Flash, né? Barry Allen, depois mudou para aquele uniforme amarelo tal. E ele já botando um pouquinho da personalidade do Wally, que depois o Wade desenvolve tão bem. E então, Henry, diz aí quais foram as suas impressões nessa primeira leitura do Flash do Wade. Foi algo que você já esperava? Eu acredito que você tenha lido muito mais o Barry Allen, seja essas edições mais novas. Você também tinha falado pra gente em off que estava lendo alguma coisa da Era de Prata dele. Diz aí quais foram suas impressões dessa saga do Flash. Cara, primeiro que eu sempre quis ler Flash e eu nunca achava algum ponto de entrada, assim, que me fizesse continuar, né? Acho que a primeira vez que eu tive contato com Flash foi quando eu comecei a comprar serviços que estavam saindo no Brasil de 9,52, e aí tinha aquela mensal do Flash que era o Barry Allen de volta, né? E depois do Flashpoint. E eu não gostei da revista, achei meio... Foi uma das que eu larguei, assim, bem rápido. E faz mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a ler. Tem umas coisas que eu vou lendo devagar, né? Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a ler o Flash da Era de Prata. Tem 4 ônibus, né? Do que saiu lá fora. E eu baixei o primeiro volume, né? Tem 400 páginas. Só que esses materiais mais antigos, eles são mais difíceis de ler, assim... numa sequência, né? Então eu meio que leio assim, uma edição a cada semana, eu esqueço de ler, fico uns 2 meses sem ler. Então eu já cheguei assim em 1 ano e meio nessa metade desse primeiro volume, de 4 que tem desses ônibus, né? E eu gosto do Flash da Era de Prata, mas assim, não tem muita personalidade o Barry Allen ali, e é uma coisa bem... Pra quem curte mesmo esse tipo de história, acho que principalmente a arte me prendeu bastante, e o contraste com outras histórias da época que eu tentei ler, do Batman, do Superman, já não gostei tanto. Essas do Flash eu até acho legal, por mais que eu esteja lendo devagar, eu até acho legal, mas o personagem não me conquistou assim. Acho que mais a questão do super-herói mesmo. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, porque eu achava o Flash incrivelmente assim, o design dele fantástico. Então eu sempre pensava, cara, eu quero saber mais sobre ele, eu quero um dia ler alguma fase dele. E tive algumas tentativas, né? Eu também tentei pegar o começo depois da crise, né? E não gostei daquela fase inicial. Não lembro qual era o autor, mas não me pegou muitas histórias. Que acho que é toda essa fase antes do Wade, né? E agora eu peguei esse primeiro volume do Wade para ler e eu gostei bastante desse. Eu fiquei surpreso porque eu achei que eu ia cair no meio de uma coisa mais louca assim, que eu ia ter que dar umas pesquisadas para me localizar. Só que não, né? Como o Maurício disse, tem essa minissérie, Born to Run, né? Nascido para Correr, e ela já te dá não só todo um panorama da história do Wally West, como também te aproxima dele, né? Tudo que você não tem tudo que eu não tive com o Barry Allen, por exemplo, de perceber ali um personagem interessante que eu gostasse, tanto na mensal dos 952 como nesse da Era de Prata. Quando eu li esse primeiro volume aqui, com essa Nascido para Correr, eu já tive com o Wally West, que é uma proximidade, de entender ele, como ele se sente, como ele se relaciona com o Flash, e eu gostei bastante, principalmente dessa parte, né? As outras historinhas do volume não são tão boas quanto essa, mas ainda assim são legais, assim, de se ler, não é nada incrível, mas não são histórias ruins, né? São histórias boas. Tanto que eu li o volume de cabo a rabo. Eu comecei a ler e não parei, e fui até o final. Então até me surpreendeu nesse sentido, né? Porque eu fui esperando uma leitura mais difícil, onde ia ficar menos localizada, e acho que até um gibi que pode ser vendido para além do pessoal que já compra sagas, que já compra super-herói,
que pode ser muito bem uma boa porta de entrada para quem tem curiosidade com o personagem, até para quem tá indo no cinema ver esse filme e sair dele com alguma curiosidade, que eu acho difícil porque eu particularmente detesto aquele Flash do Snyder e não sei como aquela representação do super-herói pode trazer fãs, né? Mas talvez talvez tenha alguém que saia curioso e eu acho que é uma boa fase para novos leitores, assim, num geral. E é, Eu acho que é engraçado, né? Porque quando você vai ler as histórias do Wally naquela época, tem meio que ele tem meio que três personalidades, né? Ele, na verdade, ele não tem uma personalidade definida, porque ele é um na revista dos Titãs, que aí do Wolfman e do Pérez, ele começa ali pré-crise, mas depois da crise continua, né? Porque todo mundo, hoje em dia, todo mundo exalta a Crise nas Infinitas Terras, dizendo que regularizou tudo, que tudo ficou tudo no jeito, mais ou menos, né? Porque fizeram a mesma coisa que fizeram nos Novos 52. O que estava vendendo meio que continuou, e Titãs era um desses, né? Não foi rebutado os Titãs, ele continuou. E o Wally daqueles Titãs é um chorão, ele tá em dúvida se deve continuar sendo super-herói ou não, não gosta de estar ali, quer seguir uma vida normal. Aí tem o Titãs da Liguinha, que só tá ali porque quer saber de dinheiro, é um duro duro e mulherengo, né? Ele não tem essa característica dele na Liguinha. E na mensal do Wade, que é onde ele vai ser desenvolvido de verdade, é quando a gente começa a perceber a verdadeira personalidade dele, né, Maurício? ele passa por umas fases mesmo, assim, né? De fato, o Wally ali no comecinho de Titãs, do Wolfman com o Pés, lembrando sempre, né? O disclaimer aqui, eu não sou fã dos novos Titãs, adoro o Pés, a gente não precisa falar o quanto a gente gosta do Pés, né? Depois dos programas recentes da gente. Mas eu não sou fã especificamente dos Titãs. Não sou igual o Marvel, que não gosta de personagem adolescente, não é isso? Mas, principalmente os Titãs, eu não vejo muita graça, não. E acho que uma coisa que contribuiu para isso foi justamente o Wally, né? Que eu sempre um personagem que sempre gostei. Quando eu fui conhecer, eu vi o quão chato ele é, tá? Sempre ele com aquela dor de cotovelo da Ravena me quer, Ravena não me quer. Tô aqui só para ver se impressiono ela, e reclama e tudo mais. E aí a gente vai ter ele caindo na real, na crise, né? Acordando ali para ser o Flash, assumir o manto do tio. E aí ele vem com duas fases que são muito estranhas, né? Que acho que é o Mike Baron ali, e depois o William Master Loebs. Tipo, a primeira história que eu li, inclusive, aquela DC 2000, lembra, Marcos, da capa Queda Livre, Sim, supersônica, que ele tá caindo do avião. sim. E é um gibizinho muito legal, mas assim, o comecinho mesmo, a gente tem os personagens que vão se estabelecer, né? Os Magiri, vai ter o. Pô, eu esqueci o nome dele, tá até na saída da Warner agora, que é aquele personagem que é bem gordinho, O que na Chunk. verdade tem um buraco. O Chunk, o Hunker, o Chunk, enfim. Ele acaba ficando ali um tempinho e sumiu depois, né? Os nossos cantores trouxeram ele de volta e não por muito tempo. Ele tem toda essa história ali o Wally tá quebrado, então ele começa a trabalhar para o imposto de renda, né? Para a Receita Federal americana, caçando os sonegadores e Que alguns fazem. vilões, né? E aí ele ganha uma fortuna, ele perde a fortuna e fica devendo pro fisco, e aí por conta de trabalhar para eles. Ele precisa comer muito, né? Então foi o Marcel Lebos que principalmente que começou a colocar isso aí dele ter esse metabolismo acelerado, precisar comer sempre. E aí chega a piadas absurdas por isso nos filmes do DCU recentes. Nesse novo, inclusive, tem uma que. Meu Deus. E aí ele vai passar por essa fase, entra na liguinha, que ele é mulherengo, só quer saber de grana e de fama e tudo mais. E não condiz, né, com o Wally lá que assumiu o manto em Crise Infinitas Terras. E é só no Wade que ele vai ter uma estabilização mesmo. Que é essa recontada aí, que eu gosto muito. O que eu vi o Henrique justamente por isso, né? Eu sempre tive essa impressão também, mas pode ser aquela impressão que a gente retconeia o passado e sempre acha que hoje sempre achou aquilo, né? Mas isso é uma impressão recente. É um grande ponto de partida porque o Wade tem uma sacada genial que é de dizer assim, ó, vou botar a bola no chão
vou contar a origem do personagem de novo aqui para ser acessível. Como tá começando daqui, né? E ele consegue aproveitar vários elementos da Era de Prata, o uniforme igual do Wally, né? Praticamente um mini Flash, não um Kid Flash. Ele vai aproveitar a coisa do tio ali e a relação com a tia, com a Isca, e ele vai lançando coisas que vão permear ali o ano todo, né? A história com a Is, né, que é uma tia que ele adora, não é um elemento novo, mas assim, a forma como ele trabalha apresenta bem esses conceitos. E, e vai estabelecer quem é o Wally ali, né? E aos poucos ele vai mostrando essa adoração do Wally pelo Barry e que isso vai se transformar lá na frente até num obstáculo para o personagem. E é muito legal, assim. Eu li, né? Eu comprei o último volume, estava na Amazon, o último volume dessa coleção de encadernados importados do Flash do Wade. Tava 45, 48 reais, negócio desse, não foi, Marcos? E aí não tinha como passar. Foi 53, eu acho. Pronto, por aí. E aí eu acabei me empolgando e baixei os 7 primeiros. Alguns estão esgotados, outros estão caríssimos na Amazon. Baixei os 7 primeiros e fui ler, que é uma coisa que eu sempre tinha me prometido, né? Não conhecia a íntegra da fase do Wade. E tem alguns textos muito bons dele, ele explicando como você gostou do personagem. E ele toca num ponto que é muito importante aí. Acho que isso também fala com o interesse do Henrique nessa história da Era de Prata. O Flash é um personagem que só corre, é rápido. É uma coisa que todo mundo quer. Ele imagina, né? Ah, se eu fosse o Flash, eu saía daqui, nunca chegaria atrasado, ia para resolver todas as minhas coisas do dia. Mas para se manter interessante, as histórias têm que ir além, né? Não é só criar gags e piadinhas e vilão da semana. Tinha que ter aquela coisa pseudocientífica, tinha que ter uma coisa. Um charmezinho específico ali na história que mantivesse os leitores voltando toda semana. E isso os autores da Era de Prata conseguem, né? E o Flash, inclusive, é o cara que é o personagem que primeiro muda que viaja no tempo, né? Muda de realidade, tudo mais, quando ele encontra o Jay Garrick, que aqui no Brasil é o Joel Ciclone. E sabia dessa, né, Henrique? Sim. Que o Jay Garrick ficou conhecido como Joel Ciclone para não chamar de Flash também, né? Os editores achavam que ia confundir muito a cabeça ter mais de um Flash. Hoje a gente tem uma porrada de Homem-Aranha e ninguém se confunde por conta da bilhão. Enfim, isso é legal do Flash, assim, essa puxada para o sci-fi, essa puxada para tentar ser sempre mais criativo e trazer um elemento diferente na história, para mim é um elemento que fez o personagem sobreviver muito tempo e sem ser chato. Os bons escritores do Flash souberam aproveitar isso. E o que o Wade fez aqui, pavimentou, criou os conceitos da força da aceleração, força da velocidade. Eu nunca lembro como é que está sendo traduzido agora. É força da aceleração. Que é estranho, né? Speed Force devia ser força da velocidade mesmo. Mas tudo bem. Eu nunca sei qual é o certo, mas eu só leio inglês mesmo. Essas ruas, sem tirar onda, pelo amor de Deus, é falta de dinheiro mesmo pra comprar tudo que eu quero. E é interessante você falando dessa pegada mais sci-fi, tinha aqueles fato flash, né, Henrique? Você que tá lendo essa Era de Prata, tinha muita coisa, né, desse fato flash, aí ele sempre botava ali umas pílulas de conhecimento de física, né, alguma coisa assim e não era aquelas pseudociência não, né, colocava algumas coisas científicas mesmo, era uma coisa interessante, né? Então, nessas histórias que eu peguei até o ponto onde eu já cheguei, não apareceu muito fato. Não sei se eu já vi em outras histórias pra frente que eu já tive contato, mas eu acho que até onde eu cheguei não tinha esses fatos flash ainda, mas eu tô ligado do que é também. E isso que o Maurício falou é uma coisa que tem bastante na Era de Prata e que eu acho que é uma das potências fortes do Flash mesmo, né? Esse jogo, essas brincadeiras possíveis e até misturar no sentido de o plot da história envolver conceitualização, brincar com os conceitos que já estão ali, tentar ir um pouco além, né? Sempre desafiar os limites do Flash. Eu acho que é uma coisa que chama bastante atenção do personagem. Pois é, e assim, vale lembrar também que o Wade, ele era um editor, né? Ele foi chamado ali para poder assumir a mensal do Flash, que não estava indo bem, né, com o Messner Loebs, né, como
o Maurício falou, o Wade não foi o primeiro escritor que assumiu a mensal depois da crise, né? Ele já assumiu um bom tempo depois, né? Alguns anos depois. Quem veio antes não estava fazendo um serviço ali esquisito, né? Não é o que a gente imagina. E na verdade, eu acho que pelo menos para o pessoal da nossa geração, o Flash que vale é o Wally, né? Porque a gente já leu basicamente com o Barry morto, e ele era um daqueles personagens que se mantinha morto, apesar de que o próprio Wolfman falou que ele deixou lá uma brecha para trazê-lo de volta num eventual, né, se quiserem ressuscitar o personagem depois da crise nas Infinitas Terras, que é aquela história dele ir para o futuro, né? Então, e ele veio algumas vezes, ele foi trazido de volta algumas vezes, mas sempre naquele contexto de que, traz de volta, mas ele vai ter que voltar para o futuro porque o destino dele está traçado e ele tem que morrer na crise, né? Então, eu sempre achei o Barry um personagem muito mais interessante morto, porque o Flash para mim era o Wally, né? E depois de um tempo, até para o grande público, o Flash talvez tenha sido um pouco alívio cômico, né? Porque a versão dele da Liga da Justiça é o alívio cômico da série, né, Maurício? Eu gosto do Flash da série, eu acho que tem muito da pegada do Wally, assim, de bem-humorada, né? Não é um Peter Parker, ele não se pretende ser também, ele não tem esse pezinho na realidade que o Peter vai ter mais, né? Do problema de moradito, né? Vai ter de outros jeitos. Mas é um personagem carismático, o Flash, o Wally a partir do Wade, digo, né? Realmente tinha esse problema. O personagem não é que vendesse tão mal assim, que é esse fracasso, tanto que estava aparecendo na liga e tudo mais. Mas é um personagem muito mais genérico, né? Não tinha o apelo que veio a ter a partir do Wade. Eu adoro essa ideia do Wally lá, piadista lá na liga, porque ele não é um piadista bobão, né? Ele não é um. Não chega a ser o Homem Borracha, por exemplo, na série do Morrison, né? Da liga do Morrison. Inclusive, é outro momento, outro lugar que o Wally tá muito bem, né? Ele representa, assim, o personagem novo, né? Uma nova geração, mas que já tá na experiência ali, andando ombro a ombro com os medalhões, né? Os amigos do tio, com os adultos. Mas ainda assim, ele faz uma ligação, a relação que se cria dele com o Kyle Rayner, né? Que também é o Lanterna, é outro que pra mim tava bem melhor morto, que é o Hal Jordan. Que é aquela coisa do herói branco, aqui diz boa pinta, galã, as minas pira com ele. São personagens genéricos que só vai mudar o poder, né? Não vai ter muito uma personalidade, um diferencial, um traço que distinga ele dos demais. É todo mundo muito pasteurizadozinho e vai mudar o poder, né? O gimmick, como eu gosto de dizer. O Wally, o Kyle, essa segunda geração que vem, né? Já supera isso. Eu diria até o Connor, mas eu acho que até o próprio arqueiro, vejo o Oliver Queen, ele já tinha uma diferenciação de personalidade maior, foi ganhando aos poucos, né? Ele teve as fases como o Caçadores e a própria fase com o Hal Jordan, né? Mas o Hal continuou bundão e o Oliver rouba a cena, naquela fase clássica do Neil Adams com o Denzel Neal. Eu acho que o Oliver vai ser interessante porque a forma como ele usa a velocidade é mais interessante. Como eu falei aqui, ele começa com o fantasma do tio ali segurando ele, né? Ele não quer ofuscar o tio, ele tem um temor mesmo, assim, reverencial, no sentido, não temor do medo, mas o cara tá lá em cima, né? Blasfêmia, você quer se comparar com o Barry na cabeça dele. Até que ele supera isso, ele passa a honrar o tio, né? Superando ele. E faz muito mais, sabe? Como personagem, nas relações com os outros personagens, na Liga da Justiça em si, nessa construção de mundo mesmo. Do mundo do Flash, né? Na relação com os outros velocistas todos. O Wade vai chegar uma hora que ele vai pegar um monte de velocista esquecido, Henrique, que já passou pela DC, que foi uma tentativa de cópia do próprio Flash, e versões outras, né, na Sociedade da Justiça, e vai dar uma unidade para aquilo ali, vai criar um elenco de apoio de velocistas ali, e que é tão bem feito que
no meio de tanto velocista, o Flash não fica sumido, né? Pelo contrário, acaba valorizando mais o personagem. E ele pode não ser esse cientista que o Barry Allen é, né? Barry Allen, não, Barry é, mas ele usa a velocidade de outras formas, né? Ele tem uma conexão específica, única com a força da velocidade, como se o Barry, na verdade, fosse o antecessor, não ele fosse o sucessor do Barry, né? Barry é o antecessor do Wally. E a forma como o Wade estabelece isso não tinha como voltar até. Essa vai ser para sempre uma reclamação minha aí. Pode ser fruto da época que eu vivi, que eu li, essas coisas todas, mas vou aguardar até lá na frente os tweets do Henrique acompanhando aí o resto dessa saga do Flash. Espero que você tenha gostado, Henrique, para continuar lendo aí, que você vai ver muita coisa boa. É isso que eu queria uma coisa. saber, se o que ele leu, se é o suficiente para que ele continue acompanhando esses encadernados. Inclusive, sim, é o suficiente, mas também uma coisa que acho que me despertou bastante interesse foi que eu li o Flash do Morrison e do Mark Miller, vocês estavam me falando, né, que eu tinha curiosidade de saber se passa ao fim da fase do Wade, ou se passa meio que no meio da fase deles, mas como vocês me disseram... Foi meio que umas férias pro Wade, né? Foi um ano ali sabático que o Wade saiu do título, aí assumiu o Morrison com o Miller, né? Eu tinha lido essa fase e isso tinha despertado interesse mesmo, de ver como o Maurício citou todo esse elenco de apoio. Ali eu achei, para além do personagem que eu já tinha interesse, eu achei o mundo, o universo, a parte ali do personagem interessante. E eu percebi que tinha sido construído pelo run do Mark Waid, né? Então era uma coisa que eu queria fazer mesmo, já ler isso, até chegar nesse ponto que eu acho que deve ter muito muita coisa legal que vai se somando, né? A mitologia do personagem. Uma coisa legal também que eu acho principalmente dessa primeira parte desse primeiro volume, é que quando você percebe o quanto que o Wally admirava o Barry e admirava o Flash, até também muda o seu olhar como leitor para o Flash anterior, né? Acho que fica até mais interessante o Barry Allen da perspectiva do Wally. Quando eu terminei de ler esse volume e voltei para a Era de Prata, eu voltei com um olhar mais aguçado, assim, com uma curiosidade maior e até com um pouco da visão do Wally, de um carinho por aquele personagem que eu não estava tendo antes de pegar essa parte inicial aqui da fase do Wade. Aí um detalhe também, um grande legado dessa fase do Wade é essa ideia do rastro do raio, né? Que vai seguindo, assim, o Flash tem um raio como símbolo no peito, óbvio, mas essa coisa do raio mesmo, saindo do movimento dele, né? Ele deixando aquele caminho lá do raio, além do vento, vem dessa fase aí. É o Pacheco, Carlos Pacheco, né? Falecido aí ano passado. Então, puta desenhista, sempre será, né? Não é porque não tá mais desenhando, mas foi um dos grandes mesmo da indústria visualmente, em termos de produção. Ele pode não ter sido tão prolífico quanto um Pérez, por exemplo, mas desenhou muita coisa boa, muita coisa marcante, e visualmente ele tinha um impacto, né, uma assinatura dinâmica. E ele começa a fazer esses raiozinhos saindo, principalmente do raio do braço do Flash, da anteninha, e isso vai sendo aquecido, né, por outros desenhistas. O Mike Eagle também, que é um dos meus favoritos dessa época aí, desenhou o Aranha também faleceu cedo. Que merda, né? Tanta gente ruim aí desenhando e vendo Comic Gate e tudo mais. Esses caras bons que estavam fazendo coisa legal, se conectando com os fãs, com outros escritores, fazendo tanta coisa boa aí, nos deixou. A gente não merece mesmo, não. Enfim, o Greg LaRocque que começa, né, essa fase aí, tem umas coisas estranhas, assim, tem uma hora mesmo lá no clímax, né, nessa jornada do Wally, ele tem uma hora que ele acham que os poderes estão matando ele tem que parar de usar os poderes, e aí ele fala, né, ele tem que passar de uma barreira ali, né, bater na parede, e aí quando mostra a cena dele vestindo a roupa lá pra salvar o pai do Furacão, até o Wally, moleque, salvou o pai do Furacão, e o Superman do Snyder não salvou o pai. É, aí você tem uma cena que é mal feita, né? O Greg LaRocque, que eu gosto muito, o Joel odeia, mas o LaRocque pra mim fez um Flash que, na minha mente, assim, é o Flash, o design mais rápido. Esse redesign que o Wally tem, né? Que é essa roupa que é mais brilhosa, tem aquele preto, assim, correndo pelo uniforme, a parte vermelha, a asinha na bota. Os olhos com a lente, né? Os olhos com Branco. lente.
E o raio no peito, né? O círculo branco no peito é maior, com o raio também, ele pega bem no peito, não é aquela bolinha só no meio que o Barry usava. Pô, isso pra mim, assim, grita velocidade, né? O personagem parece que a roupa é fluida mesmo. Isso pra mim, o melhor visual do Flash. Eu gostaria de ter um bonequinho desse aí. Alô, McFarlane, faça, por favor, que você terá o dinheiro de muita gente que tá lendo aí o Saga do Flash. Até as antenas, né? Como ele faz como se fosse um tracinho, sai pra fora assim, e uma hastes paralelas, né? Retas, né? Tanto uma asinha emulando ali, né? Fazendo uma cena ali, a ideia do Hermes e tudo mais. É quase que como uma antena mesmo, assim, um aerofólio de carro. E em alguns momentos ele também, o Wade vai fazer uns paralelos aí com velocidade, com carro, com moto. E, sei lá, tô entusiasmado demais com essa fase do Wade aí. Espero que o Henrique não se, não se decepcione também, que vai vir muita coisa boa. Só de cara aí, nos próximos volumes, vem o Retorno de Barry Allen, que é uma fase muito boa. Marcos deve lembrar também da mensal dos Novos Titãs, também do Greg LaRocque. Aí vem Velocidade Terminal, que é uma virada assim, do personagem muito boa. E aí vai ter Corrente Relâmpago, que a gente falou aqui num Pilha de Bis há um tempo lá com o nosso amigo André Facas. Saiu só nas Paimer, nunca mais foi republicada aqui na época das Paimer, na verdade, nunca mais foi publicada no Brasil. E que leva para um Flash diferente, né? Que a gente viu no último quadro daquela última edição de Corrente Relâmpago, e aí sumiu. A gente não sabe o que aconteceu aqui. A Baiona publicou, foi logo depois para a Panini já entrou na fase do Jones. Na primeira fase do Jones, que é muito boa, inclusive, eu sou hater do Jones atual, mas ele tem muita coisa antiga boa. Enfim, essa saga acaba corrigindo essa injustiça da gente não ter lido muita coisa legal ali e não ter percebido, na época, Marcos, como o Wade faz do Cadáver, né? Que é esse vilão futurista também, que tem uma tecnologia tão avançada que parece magia, então ele se porta como um mago e tudo mais. Como o Cadáver é construído ao longo do run todo, ele volta várias vezes e ele vai ser uma nêmese ali do Wally ao longo desse gibi. Que é uma coisa que só em retrospectiva mesmo, você voltando pra ver, você entende o que é que o Wade estava querendo ali. Bom, e aí depois dessa fase icônica do Wade, já assume de cara o Geoff Johns, né? Que, como o Maurício falou, na minha opinião, pelo menos até ali a edição 200 americana, é a segunda melhor fase do Flash. Que eu tenha pego, é a segunda melhor fase do Flash, essa do Johns, com os desenhos assim maravilhosos do Scott Collins, né? Talvez o Johns seja o escritor de maior posto no Flash, porque ele fez uma fase assim brilhante e foi pro fundo do poço assim em pouquíssimo tempo. Você leu alguma coisa da fase do Johns também, Henrique? Não, eu tenho um ranço com o trabalho do Jones. Tudo que eu peguei pra ler dele eu não gostei. Assim, Cara, mas acho que nada. esse vale a pena. Pelo menos essa até a edição do início ali, de quando o primeiro arco não é com desenhos do Scott Collins, né? O Scott Collins entra um pouquinho depois. Mas tudo que ele fez com o Scott Collins, que vai até a edição 200, que é a saga do Zoom, né? Do novo Flash Reverso, é algo assim. É algo assim maravilhoso. Eu reli agora há pouco tempo, que eu comprei os 3 encadernados dessa fase, dos 3 encadernados americanos dessa fase, que é aquelas edições deluxe, né? Flash by Geoff Johns, e assim, relendo aquilo, ele vai na pegada do Wade e desenvolve. O problema é o que ele fez depois da edição 200, que aí até a crise infinita, que aí ele sai do título, que é quando o impulso se torna Flash, aí vem os escritores dessa série dos anos 90 para poder escrever o título, e foi bem qualquer nota, aí ele volta para fazer o Flash Renascimento, aí traz o Barry de volta, e aí aquela coisa que a gente sabe hoje em dia. Mas essa primeira metade da passagem dele pelo Flash é muito boa. Isso já me anima, porque eu gosto de saber que a fase que eu tô lendo tem uma continuidade bacana. Eu não sabia que a do Jones começava já quando acabava do Wade. É legal saber disso, porque assim eu já me empolgo pra... Eu nem sei se eu vou conseguir esperar
caso eu goste bastante, eu não sei se eu se eu vou continuar esperando sair na banca, né? Porque acho que eu vou acabar baixando e seguir lendo. Quando eu começo a comprar uma coisa na banca que eu gosto e que é publicação antiga, eu acabo baixando para ler, porque eu fico, às vezes, empolgado com a leitura, né? E é bom saber disso, porque eu acho legal quando eu consigo pegar um personagem, principalmente da DC, que eu tenho muita dificuldade de me localizar na DC. Mas eu gosto quando eu consigo pegar um personagem da DC e ir embalando de fase em fase, né? Que nem eu consegui por muito tempo fazer com o Batman. E eu sempre quis fazer com outros personagens, com o Superman eu não consegui, por exemplo, já tentei com algumas fases. E Flash agora, legal saber que a do Jones já começa e que ela é boa, né? Porque eu tinha a impressão de que ela fosse ruim, assim, como um todo, pelo que eu ouvi falar, não sabia que era só o Não, final, não é assim, não. só depois da 200. Eu tô olhando aqui no Comic Vine, o Wade já junto com o Brian Augustin, ele escreve a edição 162, que é junto com o Shazam, né, com o Capitão Marvel. Aí a 163 é um fill-in ali com o Pat McGreal escrevendo, com o Ron Lim desenhando, veja só, Ron Lim desenhando Flash. E aí a 164 já é a estreia do Geoff Johns, só que ainda com o Angel Unzueta como desenhista, que não é esse comecinho do Johns não diz muito a que veio, mas aí a partir da edição que o Scott Collins começa, que é já no segundo arco, aí já é ladeira acima até culminar ali na edição 200, que é o final da saga do novo Flash Reverso, do Zoom. Tem esse bolinho aí que é bem estranho, né? O Ron Lim foi fazer uma gracinha ali na DC, né? Ele se sentiu escanteado na Marvel há um tempo. Já tinha desenhado de tudo também na Marvel, e aí chamaram ele pra DC e ele ficou pingando aqui e ali, fazendo um ou outro título, e nunca se firmou em lugar nenhum. Chegaram a anunciar o Ron Lim na mensal do Gavião Negro da época, pós-herói, salvo engano, só que ele acabou fazendo uma edição, umas capas seguintes, e aí sumiu de novo. Não deu muito certo, não. Aí ele vai voltar pra Marvel um tempo depois, e aí depois ele some, né? Hoje ele tá fazendo umas minis aí, né? Do selo Casa dos Artistas da Marvel, mas ele não emplacou mais. Eu queria falar, na verdade, você tem esse meiozinho esse bolo aí vem o Jones. E o Jones faz um começo muito bom, Henrique. De fato, assim, é bem isso que o Marcos falou. Eu tô falando mais de memória, não reli há pouco tempo como o Marcos, mas ele pega a ideia do que o Flash do Wade é, né? Esse Wally é, e segue fiel a isso, claro, do jeito dele, botando as coisas dele, e tá mais que certo. Só que ele vem nessa segunda metade e ele entra lá numa paranoia de querer trazer o Barry de volta. Primeiro ele quer transformar o Wally no Barry, bota o Wally para ser um cientista forense, usando gravatinha também, igual o Barry, e tentando viver aquela vida ali, vai para Central City, ele sai de Keystone, vai para Central City. E aí, depois disso, ele vai e consegue trazer o Wally de volta, o Barry de volta mesmo no Flash Renascimento, que é um análogo ali, né, ao Lanterna Verde Renascimento, com o mesmo desenhista, inclusive, né, o Ethan Van Sciver, que caiu demais em todos os sentidos, pessoal, profissional e como ser humano mesmo, né, hoje quase uma ameba. Enfim, a história é uma bosta do Flash Renascimento. É um queijo suíço maior do que o do Lanterna Verde, não faz sentido algum, e a partir daí ele vai esquecendo e ele acha que, assim, aquilo que eu falei, né, da necessidade de criatividade dos plots, de sair da caixinha e tudo mais, ele começa a usar de uma forma ridícula. Ridícula os plots, né? Você vê no Legião de Três Mundos também, já falei dele nos podcasts. E que os plots que ligam a velocidade, a força da aceleração, a presença de flashes ali, não fazem sentido algum, sabe? É como se viesse só assim, o Flash é o cara que viaja no tempo e pronto. Eu abomino, execro totalmente o que o Jones fez nessa segunda fase, mas essa primeira fase é muito boa. A vingança da galeria de vilões, a construção ali daquele mundo em volta, esse novo Zoom, né, que é um cara que ele não corre rápido, ele pula no tempo, na verdade, e dá com essa sensação de velocidade. São conceitos muito bons e isso é um personagem muito legal que é feito também. Agora, nada disso, infelizmente, pode ser dito em relação ao Flash do Snyder. O Jones, nessa primeira passagem, ele além de criar
novos personagens, né, para a galeria de vilões, atualizar outros, ele dá uma revitalizada na galeria, né? Ele traz um novo o Trickster, como é que ficou traduzido aqui no Brasil? É o Até parceiro, não? Trapaceiro, isso. Ele traz um novo Trapaceiro, ele cria alguns personagens que ele acaba usando bastante, e tudo aquilo no desenho do Scott Collins fica... Eu lembro que eu ficava maravilhado, além dos desenhos do Scott Collins, com as cores, porque apesar de ser era aquela paleta de cores bem chapada, né, que parecia até que não tinha arte finalização no desenho do Collins, era colorido direto no lápis, né? Eu ficava assim maravilhado com os desenhos do Collins, né, nessa época. Sempre gostei muito do estilo dele. Só que aí veio isso que o Maurício falou, né? O Jones meio que ficou obcecado em trazer o Barry de volta. Ele acaba trazendo o Barry de volta, só que ele traz o Barry com a personalidade do Wally, né? Então aí fica mais difícil ainda, né? De tentar defender. E tudo isso culmina em Flashpoint, né, Maurício? Só um adendo antes, é que o Barry volta com a personalidade do Wally e os poderes do Wally também, né? A coisa de empastar a velocidade que o Wally vai aprender, a vibração é uma brincadeira que o Wade faz aí, né? Não vou não vou dar esse spoiler pro Henrique, mas o Barry volta tal qual o Johnny Blaze, né, o motoqueiro fantasma original, volta no universo Marvel com os poderes e até com o visual do Danny Cat, que tem poderes melhores, visual melhor, história melhor, mas o bendito do escritor e o maldito do editor gostavam mais Do nome. do nome do Danny Cat, né? Do Johnny Blaze. Que pra mim o Johnny Blaze só foi legal mesmo quando ele usava aquele Trabuco de Fogo Infernal no Filhos da Meia-Noite. Mas sim, aí o Jones vai meter essa história, né? Ele bota o Hal com Dead Issues e o Barry com Mommy Issues, né? O desespero dele é por conta da mãe, ele quer voltar no passado e desfazer a morte da mãe e tudo mais. E quando ele volta nesse passado, ele acaba cagando tudo e fazendo Flashpoint, que acabou. Pra ser só uma saga da história, mas o Jones conseguiu empurrar lá pra ser um reset no universo DC. Que seria o reset de crise final, né? Mas como o Jones nessa época tinha mais capital na DC do que o próprio Morrison, que fez a crise final, então acabou ele levando a vantagem aí pra ser o arquiteto desse reboot. Que a gente sabe no que é que deu, né? E Henrique, você leu Flashpoint? O que você acha dessa saga? Eu nunca li, mas curiosamente eu comecei a ler bastante DC nos 952, que é uma fase aí bem problemática, né? Tinha coisa que eu gostava, assim, mas eu não. Eu achei engraçado que na época que eu lia, eu até. Serviu para eu ser mais um leitor mais ativo da DC, né? Todo esse reboot. Mas eu não tive curiosidade para voltar e ler o Flashpoint. E acho que conforme eu fui lendo, eu fui desencanando mais ainda de ler o Flashpoint. Mas eu também comecei a ler umas sagas anteriores para depois pensar em chegar no Flashpoint. Eu nem sei, eu não sei nem não sabia nem do que se tratava direito até vocês mencionarem aqui, porque eu nunca prestei muita atenção no Flashpoint. Mas eu sabia dessa questão editorial, né? Que era para ter sido Crise Final, o grande reboot, e que acabou sendo Flashpoint. Eu nunca entendi direito por que isso aconteceu. Mas dessa parte eu sabia. Mas vocês acham que vocês recomendariam? É uma história que se sustenta hoje em dia? Lendo ao final da fase do Jones, ou a parte? Dá para ler a parte. Eu particularmente não acho Flashpoint em si não é uma história ruim. Mas assim, eu sou suspeito porque eu gosto de histórias de realidades alternativas, de versões diferentes dos personagens. Eu gosto da construção do universo do Flashpoint. Eu acho que a maioria do pessoal que fala mal de Flashpoint reclama é da consequência do que aconteceu. É justamente o reboot. E você percebe que não era para ser o reboot ali em Flashpoint, porque, na verdade, o que
faz o reboot ali 3 páginas na última edição. Foi literalmente colocado ali a fórceps, porque não nada na história dava a entender, e não faz sentido você que na história você vai reverter o que aconteceu. Como é que você reverte o que aconteceu indo para uma realidade diferente? Não faz sentido isso. Eu não sei, eu não lembro na época se foi uma imposição do Jones, porque o Jones falou que queria que fizesse desse jeito, apesar de, como o Maurício falou, o Jones estava com muito capital ali na DC na época, ele era um dos arquitetos da DC, ou se ainda era coisa meio que uma treta do Dan Didio com o Morrison, né? Não sei o que falava mais alto aí nessa época, Maurício. O que você acha? Bom, primeiro, para responder o Henrique, eu concordo com você, Marcos. Eu acho que a história tem um hate sobre ela maior por conta das consequências dela. Em si, fosse só aquilo, fosse uma mini específica, fosse um crossover, fosse só um arco no gibi do Flash, teria uma outra pegada, teria uma outra repercussão, e hoje seria um clássico até de verdade. Tem o Andy Kubert endemoniado naquela época ali, né? Foi mais ou menos na mesma época que ele fez o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, que é ali o Adeus, né? Depois do Batman Hip, escrito pelo Neil Gaiman, que aquele gibi é maravilhoso, já elogiei outros programas também, a arte do Andy Kubert ali. Não é meu Kubert favorito, mas ali tá maravilhoso mesmo. E ele vai desenhar o Flashpoint com sangue no olho mesmo. É bonita a arte dele ali. Cinética, né? Como a gente gostava de dizer. Só que esse resultado que a gente vai ver da história aí realmente prejudica muito a memória dela. Prejudica e é o que você falou também. Fica com a cara de malajambrado mesmo. Lembra da época, né? Que tava rolando os rumores já desde a crise final de ter esse reboot. Não teve, vai ter, não vai ter. Então, quando disseram que Flashpoint seria, até não se acreditou muito. E aí, de última hora, uma semana antes, o Blade Cool vai e lança essas últimas imagens aí, né, da última edição, dizendo que isso é reboot, sim. E aí, quando o Barry volta para a realidade, ele descobre que as coisas estão diferentes. Aliás, não me recordo, ele nem lembra mesmo. Também, Não, né, ele não recorda, ele volta e tá diferente. Ninguém lembra do universo. Isso só foi ter alguma coisa depois, já lá no Renascimento, né? Que aí é quando tem aquela coisa que existia um outro universo, tal. A DC meio que já tava flertando com isso naquele Convergence, né? Mas isso só vai lá na frente no Renascimento. Então, para mim, foi um balde de água fria mesmo, até porque o Renascimento em si foi uma coisa complicada. Eu não sabia que era do Andy Kubert. Ela é toda desenhada pelo Andy Kubert, essa parte a parte principal, porque tem vários tie-ins, né? Mas o que importa é só a história do Flash que desemboca na minissérie, né? A mini principal é desenhada pelo Andy Kubert toda, de cabo a rabo. É ela Bacana. que a gente tá falando aqui que é bonito mesmo, bicho. Assim, não tem como não gostar da arte do Kyle Alice, velho. Eu tenho minhas reservas ali numa época dele nos Mutantes, mas quando o Kyle pega para desenhar um negócio assim, o Kyle é bom. Eu ainda sou mais fã do irmão dele. Acho um artista mais completo, vamos dizer assim, mas o que ele faz aqui, bicho, é bonito se ver. Eu gosto do Andy Kubert. Acho que isso foi a primeira coisa que me fez querer ler Flashpoint, saber que é desenhada por ele. A arte, e deve ter sido próximo também do ponto que ele desenhou, que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, né? Que a arte dele ali tá realmente bem bacana. Bom, o que temos mais para falar? O Henrique falou um pouquinho do Flash dos Novos 52, que é aquele Flash do Brian Buccellato, né? Que eu particularmente não é das piores coisas dos Novos 52. Eu acho que é até bem razoável ali. Os desenhos são maravilhosos, assim, mas eu acho que é melhor do que o. Oi. É do Manapu. Do Manapu com ele escreve desenho. Mas o Buccellato é o arte finalista ou é o colorista, né? Isso. Porque eu li aqui o crédito, eu vi o Brian Buccellato, eu não lembrava, eu sabia que ele tava na equipe, mas não lembrava. Mas eu gosto desse flash do Manapu. Mas aí deu uma caída no Renascimento e tal, e aí agora nessa fase do mais recente do
que é o que tá saindo lá fora agora do Josh Williamson, é bem bacana, né, Maurício? Não, peraí. Josh Williamson pegou depois do Renascimento. Sim, essa fase depois do Aí, Renascimento. sim, sim. Ele pega depois do Renascimento e ele faz um negócio impressionante, que assim, ele faz um soft reboot dentro do reboot do Renascimento. E ele pega muitos elementos da série, né? Ele vai colocar o Barry de volta na polícia e tudo mais, que é uma coisa que não estava sendo utilizada. E ele consegue fazer um bom gibi ruim. Acho que são uns 12 ou 13 volumes, né? Que saíram todos aqui no Brasil. Acho que você comprou, não foi, Marcos? Eu Não. peguei, eu acho que não cheguei a pegar, não. Eu comecei a ler mais esse finalzinho, já perto de Crise Sombria. Foi o Marcelo Miranda que pegou esses gibis para ler. E eu acho que ele tem todos os volumes, ou quase todos, e ele também comentou isso com a gente no programa. É um gibi bom, assim, ele consegue, né, se sustentar nessa ideia de usar os conceitos de velocidade e tudo mais, usar muito elemento da série da Warner, que é uma série que é farofa, né, é uma boa série ruim também, então ele faz um bom gibi ruim para honrar isso. E fica legal, bicho. Fica legal porque ele consegue estabelecer o personagem, consegue estabelecer dentro do universo da DC naquela época, fazer algumas participações pessoais, poucas é verdade, mas você sente uma integração ali. E ele consegue usar muito o conceito de força da aceleração, acertei, e dos outros velocistas todos de uma forma que dá uma mensalzinha interessante. E aí ele acaba lá o run dele, ele sai pra fazer outras coisas, né? A gente já elogiou muito o Josh Williamson aqui, o operário do bem ali, JT Infinita e tudo mais. E aí a gente vai ver algumas fases assim, pra cima e pra baixo, que não dizem muito do Flash, até que chegou no Jeremy Adams, que acabou, inclusive, nessa semana que a gente tá gravando aqui, saiu a Flash 800, e acaba o arco dele, é uma pena, que acabou, vai entrar agora Pô, me perdi. Quem é que vai entrar mesmo agora no Flash? Eu sei que é o É o Deodato do que desenha. É, é, o Spurrier, não é? o Cy Spurrier, né? Ixi, Que tava Maria. fazendo. Não, mas eu gosto dele. O que ele... eu não lembro se o Henrique gosta ou não gosta de Legend of X, de Way of X e tudo Gosto mais. dos dois. Aham. Mas eu gosto dele, inclusive na DC ele tem aí no Sonhar, né? Sandman apresenta e tudo mais. Ele Que é tem faz. horrível. Não, aquilo é legal. É A arte não, é da não, é não. Hughes Everly. É só o E é um desenho gibizinho que legal. presta. Não, um gibizinho legal aquilo, eu gostei. Li o primeiro arco só, é verdade. Mas eu gosto do Spurrier. Agora o Deodato, que também é um cara que eu gosto muito, não acho que tá num bom momento, não. Vamos ver, espero que ele surpreenda no Flash, mas eu lamento muito ter abortado essa fase do Adams, né? A gente até comentou, Marcos, você tava pegando, né, essa Pois mensal nova. eu vou confessar que eu sempre confundo o Jeremy Adams com o Joshua Williamson. Eu falei Joshua Williamson e queria dizer Jeremy Adams. É porque todo mundo tem aquela pegada operário, show de fábrica, né? Do Venditti, por exemplo, o cara que faz gibizinho. Exatamente. E você, Henrique, você tá lendo alguma coisa do Flash recente que tá saindo aqui no Brasil agora, ou que tava saindo lá fora? Não, e eu tô curioso para saber, na fase do Josh Williamson e essa que acabou agora, tá o Barry, tá o Wally, como é que tá? Tá os dois. Os dois. Na É. verdade, pelo menos nessa fase mais recente, é mais o Wally, porque o Barry ele tá na Liga da Justiça Encarnada, né? É uma coisa que o Jeremy Adams fez que é interessante, ele tirou o Barry da mensal, né? Ele deixou o Barry numa revista à parte e tava desenvolvendo mais o Wally, né, Maurício? É isso mesmo. O Barry vai para ajudar lá no multiverso, né? O presidente Superman e o resto lá da Justiça Encarnada, que é um conceito do Morrison, né? Que voltou aí na De multiversidade, né? Multiversity, né? Multiversidade é uma tradução horrível. Mas é multiversity. Aqui ficou multiverso mesmo. E ele faz uma revitalização do Wally ali que lembra assim muito o tom do Wade, mas já é um Wally que tem filhos, né? Aquela coisa toda que foi criada depois do Wally ter os gêmeos, dele estar casado com a Linda e tudo mais. Então isso é levado adiante, não é desconsiderado, mas tem uma essência legal ali do personagem, bicho. E foi muito, 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 muito bom essa fase agora dele. O Barry aparece nessa Guerra de um Minuto
que é o arco mais recente aí, né? O último arco do Jamie Adams. Mas o gibi é do Wally, dos filhos do Wally, da Lynn, da família dele ali, né? E aparece os outros velocistas também. Você vai lembrar muito aí, principalmente de arcos com velocidade terminal, que a gente tem muito velocista aparecendo. Então ele dá um gal ali também no de Gary, que tá voltando, né? Contra a Sociedade da Justiça. Que não vale a pena a gente falar desse gibi, inclusive. Aí do Jones também, Henrique, passe longe. Na verdade, Tem. passe longe de tudo que o Jones fez recentemente. Nos últimos 20 anos. Um abraço, Joel. Agora esse conceito de One Minute War eu acho maravilhoso, assim, você tem todo um arco e uma guerra que se passa em 1 minuto, que eu acho que é uma coisa, assim, a gente falando assim é uma coisa impressionante, mas a gente tem que lembrar que é velocista, né, que consegue fazer muita coisa dentro de 1 minuto aí, e ninguém nunca tinha explorado algo nesse sentido, né, eu ainda não li esse arco, mas o conceito em si, pra mim, me agrada muito. Verdade seja dito, o conceito é mais interessante até do que a execução, sendo muito sincero. Mas é um arco legal, sim. Assim, eu esperava uma coisa narrativamente mais ousada, e não é. O mundo tá em câmera lenta enquanto os velocistas todos estão combatendo a ameaça lá, que é super rápida mesmo, né? Chega na velocidade deles, eles vão ter uma dificuldade maior de encarar face a face os vilões, mas não é nada revolucionário não, mas é um belo gibizinho sim, e marca a volta aliás, não marca a volta não, porque ele já tinha aparecido, mas é o Roger Cruz, que tinha desenhado até recentemente o gibi do Robin, não é? Lá naquela ilha, acho que você Sim, leu, mano. sim. E ele faz várias edições também aí dessa One Minute War. É bacana, e a arte dele tá legal aí, algumas vezes tá apaixonada, fato, mas Sem trocadilho, né? não, tá apaixonada mesmo. Ele correu ali para não perder o prazo, não perder a boquinha na DC. Mas vale a pena, é uma pena ter terminado assim precocemente esse arco que tinha mais para dar, né? Esse arco nesse run do Adams. Ele agora tá indo para outros títulos, vai fazer outras coisas aí. Eu acho que ele vai pro Lanterna, né? Me corrijam aí depois se eu estiver errado. Mas É, é um escritor para se acompanhar. O que ele escrever vale a pena. Eu já falei, ele é tipo o Jed McKay na Marvel, que tá fazendo muita coisa boa. Se tiver o gibizinho do McKay, pode ler o do Adams também. E do Geoffrey Thorne, né? Que fez o Lanterna Verde também, um arco muito bom ali. Deu só 12 edições, ele deu um tapa no Jon Stewart e fez um apanhado legal ali com os outros lanternas todos. bom, Só uma dúvida que eu tenho quanto ao Flash também, quanto ao Wally West, porque eu ouvi muito falar que o Tom King deu uma estragada no Wally, né? Acho que foi no. foi na maravilhosa edição, maravilhosa, você não está vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui com os dedos. Heróis em Crise. Não, aí chega até baixou a energia Mas como isso se reflete na revista do Flash, nessas fases que vocês comentaram agora, ou isso é consertado lá, se reflete lá ou é ignorado? Não, é consertado, há uma tentativa de conserto antes, né? Porque no Heróis em Crise, basicamente, é um surto do Wally que tá passando ali por um estresse pós-traumático. Um surto de super velocidade do Wally que acaba matando todos os heróis, né? Esse é o mote lá de Heróis em Crise, descobrir quem foi que matou. E aí no final a gente descobre que foi o Wally e ele tentando voltar no tempo e fingir que não foi ele, enfim. Tem uma cagada grande ali do personagem graças a ele, né? Aquele escritor entristecente que nós temos hoje, que o povo adora. Mas, no fim das contas, o Wally depois fica com uma parte dos poderes do Dr. Manhattan. Esse é o Flash Forward, que é escrito pelo Scott Lobdell aí. Olha aí, Scott Lobdell, tá vendo? É, O, 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 conhecido o, dos Henrique, o Henrique sai dos mutantes, mas os mutantes perseguem o Henrique. E aí ele acaba ficando. Como é que chama? Ele acaba ficando ali com esse poder por um tempo, até que ele vai aparecer em metal, death metal também, né? Tem o speed metal, que é um time de death metal só dos velocistas, e ele vai exaurir esse poder. Vai ter uma história maluca de que foi o Flash Reverso que ficou soprando
na mente do Wally lá, que ele é maluco, que ele tinha que fazer isso, e aí o culpado, na verdade, de tudo se tornou o Zoom, né? O Flash Reverso, o poder da fofoca, a velocidade da luz. E aí o Wally, quando ele volta nessa mensal agora, ele já volta assim, um cara mais de bem com a vida, mais solar, mais, e é um pouco esquecido mesmo isso, assim. Mas ele vai ter referência, em Cris vai se falar aqui e ali, mas não vai ser um definidor do personagem, não. Ele tá querendo recuperar, assim, o nome dele, né? Das pessoas que o conheciam e tudo mais, mas ele tá também seguindo em frente. Não tá só chorando, lamentando, fazendo referência toda hora a isso, não. Ainda bem. Bacana. Consertaram o personagem de alguma maneira, né? Tentaram. Bom, vamos falar então um pouquinho do filme, né? Que vai estrear essa semana. Teve muita polêmica, além de ser uma continuação daquele universo DC criado pelo, pelo Snyder, né? Então, não deixa de ser uma continuação desse universo. Mas além do filme o filme já era para ter saído há um tempão e tiveram problemas de produção, parecia que o filme não ia sair nunca. Aí quando o filme estava terminando de filmar, aí era o Ezra Miller que despirocou e resolveu dar uma de Flash reverso, e aí ele cometeu os crimes, né? E o filme saiu, Maurício Dantas. Maurício foi para essa cabine, viu uma versão do filme que ainda não estava completa, né, Maurício? Então, assim, sem spoilers, o que diz aí, faz aí um pequeno review do filme. Se você não quer ouvir nem essa versão sem spoilers, então você pare de ouvir o podcast aqui, porque agora nós vamos falar um pouquinho do filme que nem eu e eu acho que também nem o Henrique assistimos ainda. Tá, eu prometo que é sem spoiler. Eu vou te dizer, assim, a impressão no final das contas é que é um filme ruim. Desculpa desapontar, não é um filmão, não é nada assim, mas perto de muitas outras coisas que a gente já viu desse universo aí, é melhor. É melhor assim, se você tá com dinheiro só pra ver um Aranha Verso ou Flash, vai Aranha Verso. De olhos fechados, né? Essa escolha. Mas tem momentos, a história em si, dá pra perceber, assim, eu não sei se foi impressão minha, mas conversei na saída ali com mais dois amigos e eles concordaram comigo. Dá pra perceber que tem uma mudança de direção no final ali, uns toques ao longo do filme que não são desse passado do Snyder, né? Tem muito do Snyder, ainda tem, não tem como se afastar disso, porque senão os fãs do Snyder também vão reclamar, né? Mas eu acho que já teve um peso ali da mão do Gunn, talvez alguma refilmagem, na mudança de tom de algumas coisas. O Ezra Miller convence como Barry, não é um Barry, assim, não é nenhuma versão do Barry ali que a gente conhece, que a Mas, gente assim, leu. a pergunta que eu te fiz, eu quero que você responda a mesma pergunta para os nossos ouvintes. O Ezra Miller aprendeu a correr? Não, não. Nem quando ele Na, estava fugindo da polícia, ele conseguiu aprender a correr? na, eu até comentei isso no tweet, né? Ele continua correndo como se ele tivesse. Os braços estão nadando borboleta e E as pernas estão correndo rápido como se ele estivesse numa areia movediça, sabe? Tem uma sequência. Como você disse, né? Uma versão inacabada. Eles mencionam isso no começo. Aí tem um videozinho do diretor com a irmã dele, que é a produtora executiva. Tá aí o nepotismo da coisa. Que ele comenta, essa é uma versão inacabada, tudo mais, que é estranho, né? O filme levou tanto tempo para ficar pronto e ainda uma semana do lançamento eles fazem uma cabine com uma versão inacabada, mas paciência. Não foi de graça, pelo menos. Paguei R$ 10 de estacionamento. E aí ele tem uma cena, bicho, correndo, ele corre de Keystone, Central City, não lembro, até Gotham, onde vai ter uma sequência ali, uma interação com o Batman e alguns outros personagens da Liga. E ele corre devagar e andam e tudo tá a uma velocidade imensa do lado de fora, né? O efeito do Flash da Warner é melhor do que o efeito desse filme. Eu espero que eles corrijam isso para a versão final, Meu mas Deus. é um negócio estranho, assim. Lá pra frente você vai ter também outras aparições, né? Tem vários easter eggs pra quem já viu aí, não vou contar. Mas praticamente todos estão confirmados no filme mesmo. Teve um que eu não vi, foi cortado dessa versão aí. Parece que ficou só pra versão de cinema mesmo, pagando.
E o que eu não gostei, apesar de ter umas homenagens legais ali, até a Crise na Infinita das Terras, a outras histórias do multiverso da DC, de séries, de filmes, séries antigas também, é que algumas participações ali são em CG e são bonecos de cera, sabe? Deve ser isso que tá inacabado também, porque os efeitos estão bem estranhos. Mas sim, se você viu aí alguma especulação de aparece mesmo, fulano aparece, tá todo mundo lá mesmo, ainda que seja para olhar pra câmera e dar um oizinho pra galera vibrar, mas tá lá. Eu acho que o Michael Keaton rouba a cena, ele tá se divertindo mesmo ali, voltando a fazer o Bruce Wayne. Não fica claro se é uma continuação daquele Bruce Wayne dos anos 80 ou se é uma brincadeira mesmo ali, trazer o cara de volta. E também não importa, né? Se é ou não e tudo mais. A Supergirl, né? Aquela cara ali inspirada não é a cara loura, bonitinha, bonitinha assim, fofinha, né? É uma cara guerreira mesmo, assim, sangue nos olhos. E tá muito bem, gostei da atriz. Eu acho que valia até ver mais uma coisa dela lá, mas soube já foi abortada a ideia de um filme dela, ou uma minissérie dela direto pro HBO Max. Uma pena, ela tá bem. E tem dois Ezra Miller, né? Dois Barry no filme. Vocês já viram aí nas imagens todas. E os Saiu no dois, trailer, né? os dois são igualmente chatos. Eu acho que ele até sustenta, ele surpreende. Eu acho que o único outro filme que eu tinha visto dele sem ser como Flash é aquele As Vantagens de Ser Invisível, que ele faz um personagem lá também. E ele surpreende lá, surpreende aqui também, né? A gente ouve tanta merda dele, esquece que o cara é um ator também. E não tô passando pano de jeito nenhum pelas maluquices todas que ele fez lá no Havaí e tudo mais, né? A galera tava com mais medo dele que ele foi a cão no Havaí. Mas surpreendeu, assim, positivamente a performance dele, tudo. O problema é que o personagem nasceu cagado. Foi piorado, mas ainda na versão do Snyder lá da Liga da Justiça, que é uma outra bombinha também. Tem coisas boas ali, eu acho que no final das contas vale a diversão. Agora eu não pagaria pra ver esse filme, não, sabe? Eu diria pra vocês, espera sair aí no HBO Max ou no Torrent, daquele jeito, como o nosso amigo Marcelo gosta de dizer. Porque vocês viram o Shazam, Henrique, Marcos? O Shazam 2? Não, vi Eu, não. eu vi, eu fui no cinema ver. Porra, Marcos. É, Tá. pois é. Pois é, pronto. É um filme muito melhor do que Shazam 2, mas isso não quer dizer que ele seja bom, entendeu? Eu Foi aí, eu fui assistir Adão Negro também no cinema, então. é um servidor público, ele pode jogar dinheiro fora, né? Ai, ai. Bom, acho que é isso. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Utopia X é um dos podcasts que a gente sempre está ouvindo para poder se inteirar sobre o universo mutante, seja a coisa que está saindo agora, seja a coisa que já saiu, né? Que vocês falam muito das sagas ali da fase do Claremont, as sagas dos anos 2000 e tal. Então, faz aí o seu jabá para os nossos ouvintes. Primeiramente, agradecer de novo o convite e contar rapidamente contar duas coisas envolvendo Pilha de Gibis. Primeiro que eu tenho uma gratidão muito grande porque eu comecei a ler o Donny Cates na Marvel por conta de vocês. Vários programas, vocês sugeriram coisas deles e eventualmente eu peguei para ler várias, inclusive o próprio Venom dele. Personagem que eu detesto, eu tinha uma coisa em mente sempre, que eu jamais vou ler uma revista do Venom. Mas depois que eu li algumas coisas do Donny Cates que vocês sugeriram aqui, eu me convenci até a ir ler Venom. E hoje eu gosto do Venom, então eu tô até lendo a fase atual. Desculpe por isso. E aproveitar que brevemente a gente citou o Tom King, outra coisa que eu aprendi ouvindo vocês é de não duvidar de vocês, porque quando eu comecei a ouvir o Pilha de Bis, eu via vez ou outra vocês falando mal do Tom King, eu pensava, como assim? O cara que escreveu Visão, aquele cara é um gênio, né? Eu tinha lido pouca coisa do Tom King à época, né? E eu pensava, não, esses caras devem estar pegando no pé do Tom King, não é possível. E hoje eu já li mais coisas do Tom King e eu entendo as críticas negativas, eu admito que eu tô bem cansado do Tom King. Até um gibi bom dele pode soar ruim depois que você pega um ranço dele, como eu peguei. Então, não duvidem, porque às vezes o pessoal aqui lê o suficiente para ter uma visão
geral, mais precisa do autor. E para quem quiser ouvir a gente lá, ou quem quiser me ouvir lá no Utopia X, a gente faz episódios sobre os X-Men em principalmente 3 fases, né? A era Claremont, a saga dos anos 2000 e principalmente a fase atual, mas a gente também tenta cobrir outras coisas, de vez em quando a gente fala sobre filmes, e a gente também faz sobre os novos X-Men do Grant Morrison, e terminando a fase do Grant Morrison, a gente vai fazer sobre surpreendentes do Joss Whedon. Terminando a saga dos anos 2000, a gente vai começar toda a fase sombria ali dos X-Men entre a nova Marvel até até House of X, até o Dynasty X, Potências de X, que deu início a toda essa nova fase, né? Terminando a saga do Claremont, a gente vai fazer todo um percurso pelos anos 90 dos X-Men, então a gente tenta acompanhar várias fases assim para servir meio como uma companhia mesmo para os leitores que estiverem lendo essas fases que a gente estiver falando sobre e que forem ler um dia também, né, para estar lá o podcast eternizado para qualquer pessoa que quiser ler e ter uma companhia para essas leituras. Então, se você leu essas fases do X-Men, pretende ler, fica o convite para vocês ouvirem o Utopia X. E, de novo, obrigado pelo convite. A gente que agradece, foi excelente e as portas estão abertas para você voltar aqui outras vezes para participar do nosso Pilha Clássico também, né? Falar o que, além do que tá lendo aqui do Flash, falar o que leu, né? Aquela semana, né, Maurício Dantas? É, o nosso prato principal, né? Pô. É a nossa sessão, virou a nossa regra. Toda semana eu tô lendo alguma coisa, então quando quiser chamar, eu vou ter alguma coisa pra falar sobre. Olha aí, Maurício Dantas. Em breve, Henrique estará aqui fazendo um reviewzinho. É isso, né, Maurício Dantas? Pois é, mais uma semana vencida. Quer dizer, por vencer, hoje ainda é segunda. Pois é. Então é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br